Bom, declaro aberta a nossa primeira sessão do ano, dando as boas-vindas a todos os pares, a procuradora, aos funcionários, e espero que esse ano seja melhor que o ano passado e pior que o que vem, né? Como sempre. Se bem que quem faz o ano, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Quem faz ser melhor ou ser pior somos nós mesmos. Não havendo objeção com relação à ata, ninguém tem objeção, não há objeção, fica aprovada. E eu, desde logo, fica adiado todos os processos que o desembargador Carlos e o desembargador Creuci forem relatores ou pedido de vista. Tá? Especialmente eu adio o 29 da pauta, da minha relatoria, e o 16, tá? Da pauta geral. E retiro o 8 do PJE. Esse que eu adiei, do 29 e 16, eu vou adiar por 2 sessões, até o dia 7, né? Daí o desembargador Carlos e a desembargadora Creuci também já estarão aqui de volta. Então, fica adiado para o dia 7, 2 sessões, né? A outra é dia 31. Então, no dia 7, nós julgaremos esses que forem adiados hoje. Tá certo? Só ler o nome da taquigrafia no carro, da pauta, da pauta, que a taquigrafia nova. De quem que é isso? São os adiados, só ler os adiados. Os adiados, então, ficam assim. O 1 da pauta é o PJE, né? Não. É pauta física, não é normal. O 1 da pauta geral, né? O 2, o 3, o 4, o 5, o 7, o 16, 19, 29, e agora no PJE, esse aqui é o número 8, tá? Esse 8 ele é retirado, né? É retirado de pauta. Os que foram adiados, então, vão ficar para a sessão do dia 7, passando essa que vem na outra. Tá? E esse aqui o que é? Tudo do PJE adiado. Está adiado também esse vai julgar. O 9 do PJE, o 10 e o 6, tá? Ficarão por dia 7, tá bom? Então, não havendo mais nada a ser adiado ou retirado, nós vamos colocar em pauta o processo que a desembargadora Helena é relatora, até para que ela possa dar continuidade aos seus afazeres na sua Câmara. É o agravo que o Banco do Brasil e agravado Antônio de Campos Maciel, agravo 119571/2016. É o 8 da pauta geral. Com a palavra a desembargadora Helena, relatora. E participo do julgamento eu, a desembargadora Helena, a desembargadora Serli e eu. Tá certo? Isso, sim. Desembargador, ele é bem simples. É aqueles processos do Banco do Brasil em que estava se discutindo apenas a incidência de juros a partir da citação, e aí foi suspenso por conta daquela legitimidade do IDEC, o Banco do Brasil entrou, né? E aí ficou suspenso um grande tempo, né? Tanto é que esse é de 2016, né? Quando ainda estava convocada na Câmara. E aí, quando a desembargadora Marilson informou à vice-presidente o cancelamento, né, do repetitivo do 948, que fala sobre legitimidade, aí eu julguei monocraticamente de acordo com o repetitivo, como o novo Código de Processo Civil admite. E aí ele entrou com agravo regimental contra essa decisão. E aí eu neguei provimento ao agravo regimental, mas eu dei provimento ao agravo de instrumento para apenas a incidência dos juros e correção de acordo com o que foi decidido lá no repetitivo. Então, mantendo aquela decisão monocrática. Esse é o resumo, mas se quiser eu posso ler o voto inteiro, eu posso ler a ementa também. De acordo. Então, foi negado o provimento ao regimental, né? E provido parcialmente, ao vereador Helena. O agravo de instrumento é provimento total ou parcial? Total. Provimento, então. Negado provimento à unanimidade, negado provimento ao agravo interno e dado provimento ao agravo regimental. Há um pedido aqui, concentração oral, do processo número 17 da pauta geral,
é Porto Seguro, Companhia de Seguros Gerais, e apelante Joara Mota dos Santos. Eu sou o relator e a composição da Câmara é eu, desembargador Guilmar, desembargador Serri, até o fim da sessão. É o 17, pauta geral, né? Eu vou ler o voto, se Vossa Excelência se interessar, mas eu vou ler o final do meu voto, que eu já passei cópia para os pares, né? Eu estou dando parcial provimento no meu voto aqui. Dou parcial provimento para manter em procedência da ação de consignação e pagamento e julgar improcedente o pleito reconvencional, afastando-se a indenização por danos morais. Com relação aos honorários da ação principal, majoro para 15% sobre o valor atribuído à causa, serem pagos à apelada, com foco no parágrafo 11 do artigo 85. E com relação aos honorários da convenção, arbitra em R$2.000. Agora, Vossa Excelência pode, se quiser, fazer. É bom o voto? Vossa Excelência que escolhe. Se Vossa Excelência puder repetir para mim, o senhor deu provimento da apelada da Joara. Pleito reconvencional. 15% sobre o valor da atribuída à causa, a serem pagos à apelada, para a apelada, com fogo no artigo 11 do artigo 85 CPC. Com relação aos honorários da reconvenção, arbitra em R$2.000 a favor da apelante. Eu posso sustentar, por favor? O senhor agora é quem decide. Se quiser fazer sustentação oral, aí eu vou ler o voto por inteiro, tá certo? Não, eu vou sustentar isso. Então eu vou ler o relatório. O senhor vai sustentar, né? Vou. Então deixa eu ler o relatório para a gente seguir as formalidades de praxe. Relatório. Trata-se de recurso de apelação civil interposto por Porto Seguro, Companhia de Seguros Gerais, em razão do descontentamento com a sentença de folhas proferida pela Juiz de Direito da Primeira Vara Civil da Comarca Várzea Grande, que nos autos da ação de consignação e pagamento, movida em desfavor de Joara Mota dos Santos e outra, julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando a empresa seguradora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, arbitrado em 10% sobre o valor da causa. Em sede de reconvenção, julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela reconvinte, condenando a autora reconvinte ao pagamento de R$15.000 e a título de reparação moral, acrescido de juros de 1% ao mês, desde a citação, correção monetária pelo NPC, desde o arbitramento e honorários sucumbenciais, no importe de 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, parágrafo 2º do CPC, com o rateio do ônus de forma recíproca, ficando a parte autora reconvinda vencida na maior parte, responsável pelo pagamento de 80%, e a parte reconvinte pelo pagamento de 20%. Nas razões de folhas, a apelante sustenta em síntese que a ação de consignação e pagamento deve ser reformada e julgada procedente, uma vez que a apelada aceitou os valores depositados judicialmente. Sucessivamente pede a reforma da sentença proferida em sede de reconvenção ante a inexistência de ato ilícito que aponte o dever de indenizar moralmente a apelante reconvinte ou alternativamente seja reduzido o quanto indenizatório e a verba honorária sucumbencial. Em suas contrarrazões, o apelado refuta em todos os argumentos lançados pela apelante. É o relatório. O senhor tem a palavra por 15 minutos. Senhor presidente, doutor José Dirceu, é o senhor Dirceu dos Santos, né? Com certeza. Os outros desembargadores, vossos pares, aos servidores e colegas, boa tarde. A ação consignatória proposta pela apelante, na verdade se trata de uma clara confusão,
porque o produto indica ser, no caso, dois institutos, a questão do Instituto do Seguro e a questão do Instituto da Herança. O primeiro, o indivíduo, ele se dirige a uma seguradora, contrata o produto e indica, ele vai indicar quem é o beneficiário. Uma vez pago o prêmio do seguro e vindo a ocorrer o óbito, a pessoa indicada como beneficiária é que recebe. Isso não faz parte do acervo patrimonial do decujus. Acontece que, se não houver a indicação da esposa como beneficiária ou de nenhum outro beneficiário, aí sim, no caso, a esposa poderia pleitear o benefício. É o que se infere do artigo 794 do Código Civil, né? Assim, a contemplação ela é dirigida ao beneficiário não integrando o patrimônio do falecido. Já agora, no caso presente, a recorrente confundiu os institutos, defendendo na ação consignatória que a esposa do falecido teria direito ao seguro dirigido à pessoa da recorrida. Não havia interesse processual da recorrente para ajuizamento da consignatória, porque se tinha contratado um seguro e se tinha o beneficiário direto disso. Não é questão de estar ou não o nome da esposa. A recorrida a todo momento manifestou expressamente o interesse em receber, não existindo óbice legal para o pagamento. Tanto que na sentença monocrática consta, tá, que a ora recorrida, Joara, entregou toda a documentação para receber o benefício do seguro. Conforme narrado na contestação e na reconvenção, os danos materiais e morais ficaram claros, pois a recorrida, além da perda da pessoa amada, ainda tem que passar pela dor da vergonha por ser tratada como se fosse uma intrusa pela própria seguradora. Ela era beneficiária direta do seguro. E para ela poder se valer desse benefício, inclusive para suas primeiras necessidades e para os serviços fúnebres, teve que mendigar perante os amigos e parentes tudo para que se cumprisse uma finalidade a qual a seguradora sequer tem qualquer interesse primário na questão. Não resta dúvida que houve a prática de um ilícito pela recorrente, pois tal ação viola a disposição legal. A sentença é clara de que a discussão firmada pela recorrente não se referia à recusa da recorrida em receber valores, mas sim quanto à dúvida da seguradora sobre quem pagar. A seguradora estava com dúvida de quem iria pagar. Ela tinha que se ater ao objeto de quem era beneficiário. Ora, se não houvesse beneficiário, aí sim a esposa e demais herdeiros poderiam se habilitar. Mas como há a descrição direta, aí sim é quem é o beneficiário descrito. Porque senão estaríamos a confundir claramente dois institutos. Aliás, as folhas 240, a sentença esclarece a situação. O pagamento a Saulo Kuhn foi realizado conforme contrato. Com relação à reconvinte, contudo, depois de apresentar a documentação solicitada, a seguradora entendeu por bem ajuizar esta demanda, arguindo dúvida a quem pagar, infringindo, ao meu ver, o artigo supracitado, por inexistir em causa dúvida a justificar a propositura de uma demanda. Quem passa pela perda de um ente querido e passa pela angústia, e posso dizer isso aos novos desembargadores por vivência própria, não é fácil. Você ter que se valer de um seguro para poder, ao menos, fazer um funeral
decente, merecedor do que aquela pessoa significava para si e para sua família, para os seus amigos, e você sequer poder fazer isso. A seguradora, mesmo instada à prática de tal ato, se negou. Então dizer que danos morais, com a devida vênia, deixa de existir numa situação dessa, ocasionada por puro causuísmo, porque não tem interesse jurídico nenhum de recorrer. Ela simplesmente estava confundindo dois institutos. Os danos morais, nesse caso, estão mais do que claros e evidentes. A mágoa e a dor são situações irreparáveis do ponto de vista do momento circunstancial. É uma situação que não se volta mais atrás. E essa firmeza da seguradora em recusar o pagamento deixou claro a existência dos danos morais ocasionados à recorrida. Portanto, requer a esse egrégio tribunal que mantenha a sentença condenando a seguradora ao pagamento da indenização devida à recorrida, inclusive com danos morais, e nos termos das contrarrazões, havendo a necessidade de contrarrazões e de pedidos e da busca do direito, o trabalho desenvolvido pelos advogados requer a majoração dos honorários de sucumbência já deferidos em primeira instância. Nesse sentido é que pede a Vossa Excelência que mantenham a sentença de primeiro grau, aumentando, majorando para 15% os honorários advogatícios, e na ação de reconvenção já dita 15%, que se majore para 20%, na medida que não houve uma peça recursal, mas a instituição do novo Código de Processo Civil permite isso, em havendo o trabalho das contrarrazões dos advogados ora militantes da parte reconvinte da parte recorrida. Nesses termos, pede deferimento a Vossa Excelência. Voto. Como bem sustentou o nobre advogado, a matéria é singela. Morreu o marido e a seguradora fez toda a tramitação burocrática administrativa. A seguradora ficou em dúvida se é legítimo ou não é legítima. A dúvida era que tinha duas pessoas postulando: a viúva, que é a legítima, que inclusive figurava na pólice, e uma terceira chamada de concubina dele. Estavam reclamando desse seguro. A seguradora sentiu-se na dúvida, e com essa dúvida ela foi e propôs uma ação de consignação em pagamento. Nessa ação de pagamento, a viúva contestou, dizendo que ela é legítima, tem que ter todo direito, em razão de que ela figurava na pólice, e era mulher, e que importa é quem figura na pólice do seguro, e que ia receber o seguro. E fez uma reconvenção pedindo danos morais para a seguradora em razão da ação, da demora em pagá-la, em dizer que a ação era protelatória e tal. Nesse ínter, a juíza julgou realmente improcedente a consignação, porque a dúvida dela não era razoável, estava na pólice, inclusive quando ela recebeu a pólice, estava escrito a quem pagar. E hoje não importa se é viúva, se não é viúva, basta que seja na pólice o nome da pessoa que vai ser pago. E ele, além de ser a mulher, estava escrito literalmente na pólice. Pois bem, então foi julgado improcedente a consignação, e eu estou mantendo, julgando improcedente. Aí a reconvenção, a juíza condenou a seguradora, a autora da ação, da consignação, a pagar danos morais para a viúva de R$15 mil por conta desse atraso, de entrar com a ação, tal. Eu entendi que essa matéria, embora eu seja também defensor de que todas as ações que forem protelatórias, o que for evidente ictu oculi a intenção procrastinatória,
deve ser condenado por má fé, ou deve ter alguma recompensa, mas não o dano moral, porque o dano moral tem que ser ofensa à honra, tal. Claro que o marido morreu, o negócio é triste, a morte, embora a morte seja uma coisa natural, nós vemos ela como uma perda, né? Mas a seguradora, a única discussão dela é essa. Agora, se ela agiu de mal, boa fé, é difícil, porque ela entendeu que judicialmente ela poderia ficar livre de eventual depois discussão que se pagar para as duas, tal. Então, até, eu entendo que, embora seja bastante claro na pólice, até é razoável isso para desincumbir. Por isso, eu julguei improcedente, mantive a sentença da juiz primeiro grau com relação a consignação, e no dano moral eu dei provimento exatamente para tirar o dano moral, porque eu não vi o dano moral. E aumentei os honorários para 15% em razão da apelação, e na reconvenção eu fixei o dano moral, os honorários, porque aqui ela foi vencedora, porque eu estou invertendo, eu fixei em R$2.000, muito embora o doutor advogado tenha pedido 15. Então, nós teríamos que divulgar com a mesma medida. Se ele pediu 15, também aceita 15. Mas eu nem estou levando em consideração essa questão e estou fixando em R$2.000. Isso está posto. Agora eu consulto os pares. Desembargador Guiomar, né? Desembargador Serli. A unanimidade, conheceram do recurso e deram parcial provimento da Porto Seguro. Da Porto Seguro. Tá? É só Porto Seguro que recorreu. É parcial provimento da unanimidade. Tá? Agora, um pedido de preferência para uma continuação do documento da desembargadora Serli. Tem um pedido de preferência aqui, que é a continuação do julgamento, que está com a desembargadora Serli. Nesse caso, o desembargador Cleuci e o desembargador Carlos Alberto já estavam se declararam suspeição, então ficou o desembargador Serli, o desembargador Serli, desembargador Guiomar. E eu, na ocasião, eu concedi a liminar, né? E depois, aqui é só uma liminar, né? Só tratando de uma liminar, eu concedi a liminar no agravo instrumento e estou mantendo essa liminar, aliás, dando provimento ao agravo, numa questão de uma possessória em que as partes estão discutindo quem tem direito, mas é só a questão da liminar dada lá do juiz Jacó, e eles agravaram, e eu estou mantendo a situação atual, ou seja, dando provimento a liminar para que, dando provimento ao recurso para que o réu mantenha-se na posse até que venha o julgamento de mérito da ação em si, em razão das circunstâncias expostas. Então, com a palavra relatora, a desembargadora Serli, que pediu vista do agravo de instrumento do Rovílio Mascarello, agravante, e agravado São Pablo Norte S.A. Mercantil Rural. É o agravo 100-1408-36-2017-811-0000. Continuação de julgamento. Com a palavra, a desembargadora Serli. É o quinto da pauta, do PJE. Eminentes pares. Conforme relatado, o cerne da controvérsia gravita em torno de uma área de terras de 347,55 hectares, denominado de lotes Promissão, Tibé, Malá e Progresso, localizado no município e comarca de Paranatinga. Por uma série de documentos, ambas as partes pretendem convencer tanto da prevalência do próprio domínio, quanto da melhor posse exercida sobre a área disputada. Acontece que, apesar de todos os esforços despendidos em sentido contrário, não se extraem da prova documental produzida em cognição sumária elementos seguros e indenes de dúvidas capazes de orientar a definição da tutela possessória em favor de qualquer das partes. Muito pelo contrário. Por enquanto, as provas documentais constantes dos autos mais confundem do que esclarecem. Ora favorecem o agravante, ora favorecem a agravada. Diferentemente daquelas situações em que as partes apresentam provas inconciliáveis entre si, mas de natureza diversa, cuja hermenêutica impõe a sobreposição de uma em detrimento das outras. Aqui, as partes se valem de provas homogêneas, para não dizerem idênticas, cuja avaliação não prescinde de dilação probatória a respeito da invalidade de alguma delas. Como se disso, a tutela possessória, em apertada síntese, depende
de prova mínima da recente investida de uma das partes contra a posse até então exercida pela outra. Nesse sentido, o artigo 561 do Código de Processo Civil. Incumbe ao autor provar a posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data da turbação do esbulho e a continuidade da posse, embora turbada, na ação de manutenção ou da perda da posse na ação de reintegração. Não bastasse a dualidade que reside sobre a cadeia dominial, folha 125 e 736, sobre o Cadastro Ambiental Rural, CAR, folhas 614 e 630, e sobre a Licença Ambiental Única, LAU, folhas 382 e 654, todas apresentadas em nome próprio por ambas as partes. Ainda inexiste qualquer consenso entre as datas de versões constantes do auto de infração da SEMA, invocado pelo agravante, folhas 342/381, e do auto de constatação policial invocado pela agravada, folhas 781/797. Apesar de ambas indicarem como origem a transmissão da propriedade pelo Estado de Mato Grosso, não há qualquer outra coincidência entre as diferentes cadeias dominiais apresentadas pelo agravante e pelo agravado. Mais especificamente, a do primeiro tem início com Alfredo Araújo Abreu e outros, no ano de 1961, folha 125, e a do segundo tem início com Yoshitaro Morishige e outros no ano de 1972, folhas 736. De igual modo, ocorre em relação aos dois cadastros ambientais rurais, CAR, e as duas licenças ambientais únicas, LAU, que vieram aos autos. Não há qualquer ponto de contato entre tais documentos. Das duas, uma, ou se trata de documentos fraudados, ou se trata de áreas diversas, acidentalmente sobrepostas. Sem contar a curiosidade de datar ambos os cadastros ambientais rurais, CAR, no mesmo dia, qual seja, no dia 22/10/2014, folhas 614 e 630, não há como admitir, como o próprio nome sugere, a coexistência de duas licenças ambientais únicas, LAU, de uma mesma área a dois proprietários diferentes, folhas 383 e 654. Nesse contexto, tampouco auxilia o auto de infração da SEMA e o auto de constatação da Polícia Civil. Afinal, enquanto o primeiro fala no desmatamento de 340 hectares, em 15/4/2009, folhas 341 e 381, o segundo, datado de 9/11/2016, fala de uma área maior de 400 hectares há mais tempo em desuso, folhas 784. Então, como conciliar tamanho antagonismo? A quem acreditar fé nessa fase embrionária do processo? Qual cadeia dominial, qual CAR e qual LAU guarda efetivamente relação com a área disputada? Quais as afirmativas devem prevalecer? As da SEMA ou as da Polícia Civil? Pelo menos com base na prova documental, no atual estágio da lide, ainda não há respostas concretas para tais indagações. Assim, até o deslinde da instrução probatória, ou melhor, até que a prova documental seja depurada pelo devido processo legal, não remanesce na espécie qualquer alternativa que não a de buscar solução para liminar possessória na prova testemunhal produzida em audiência de justificação. Afinal, apesar da resistência de alguns, a audiência de justificação constitui uma das melhores fontes de orientação da tutela possessória liminar, notadamente em casos tais, em que duvidosa ou insuficiente a prova documental. Em outros termos, é exatamente isso que diz o artigo 562 do Código de Processo Civil. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição de mandado liminar de manutenção ou de reintegração. Caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando seu réu para comparecer à audiência que for designada. Pelo que dos autos consta, o magistrado singular, não convicto da prova produzida unilateralmente pela parte autora,
Pelo que dos autos consta, o magistrado singular, não convicto da prova documental produzida unilateralmente pela parte autora, designou a audiência de justificação, em que foram ouvidas 3 testemunhas, folhas 300 e 306. Sobre os depoimentos das testemunhas ouvidas em audiência de justificação, a decisão agravada registrou que, entre aspas, em audiência de justificação realizada no dia 24 de 1 de 2017, a testemunha Ademilson Negrão afirmou que a área de reserva legal seria em toda essa área onde aconteceu o esbulho e ficaram sabendo que um pedaço dessa área tinha gente, fizeram a averiguação e a área estava em perfeito abandono. Afirma que a empresa colocou um funcionário na área. Porém, passados alguns dias, chegou um pessoal armado e colocou todo mundo para correr. Folhas 533. Ivo da Cunha Ferreira Júnior, testemunha ouvida na audiência de justificação, afirmou que esteve no local junto com representantes do Banco Itaú e constatou uma diferença da vegetação, tendo em vista que o mesmo esteve no local por volta do ano de 1992 e agora recentemente, onde havia um mato crescendo, sendo uma vegetação menor daquela que tinha ao redor, folhas 575. Marcos Rosa Jorge da Cunha, testemunha ouvida na audiência de justificação, afirmou que ao fazer um levantamento na área, foi constatado que havia um desmatamento na área dentro da reserva legal da empresa, de folhas 574. Agora digo eu, contudo, exceto por essa referência constante da decisão agravada, as folhas 71, não há nos autos qualquer registro de que o agravante tenha cumprido com o ônus de instruir o instrumento de recurso com o inteiro teor da audiência de justificação, seja com a transcrição, seja com a cópia da mídia de gravação dos depoimentos nela colhidos. Disso decorre que, ainda que se quisesse, não seria possível confrontar o disposto na decisão agravada. Vale dizer, ainda mais quando a própria parte falta com a instrução em grau recursal, não se pode duvidar da veracidade e do valor atribuído à prova colhida pelo magistrado singular. Não são poucos os precedentes, inclusive de nosso próprio tribunal e desta mesma Câmara, que, em homenagem ao princípio da imediatidade da prova, prestigiam a proximidade do magistrado local e sobrelevam o valor da prova testemunhal produzida em audiência de justificação, quando insuficiente a prova documental em matéria de tutela possessória liminar. A propósito, ação de reintegração de posse, legitimidade passiva não demonstrada, liminar deferida, prova suficiente, recurso desprovido. A ilegitimidade passiva não restou evidente, pois, tratando-se de ação possessória, necessariamente não há obrigatoriedade de residir no imóvel. Destaco. Verificando o preenchimento dos requeridos atinentes à ação de reintegração de posse através da prova documental e testemunhal em audiência de justificação, correta se mostra a decisão que defere a liminar, imediatidade da prova, primazia da proximidade do juízo, a quo, que em ações de natureza possessória enseja a reforma do decisum apenas em caso de flagrante ilegalidade ou discrepância entre a situação fática e a dos autos. Aí 34891 de 2015, desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 28 de 10 de 2015, publicado no DJE de 5 de 11 de 2015. Recurso de agravo de instrumento, ação de reintegração de posse, decisão em audiência de justificação, prova oral e documental, liminar, presença dos requisitos, deferimento, recurso conhecido e desprovido. A concessão de medida liminar em ações possessórias se condiciona ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 927 do Código de Processo Civil. Destaco. Realizada a audiência de justificação e verificada a presença dos requisitos necessários, mormente a demonstração da posse, o esbulho praticado e o prazo, deve ser mantida a decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse. Aí, 62010-2015, desembargador Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 26 de 8 de 2015, publicado DJE 2 de 9 de 2015. Então, a partir do momento em que a prova documental não convença do contrário, deve prevalecer incólume a decisão agravada que, com base no depoimento de 3 testemunhas ouvidas em audiência de justificação, reconheceu em desprestígio do agravante a posse exercida pelo agravado. Ante o exposto, com a vênia dos votos precedentes, nego provimento ao recurso. É como voto. Só antes do vereador Guilmar votar,
como a desembargadora que você citou o voto meu, inclusive, dessa Câmara, Serli, desculpa, eu só quero fazer um esclarecimento no seguinte sentido, desembargador Guiomar. Chegou-se a grave instrumento, eu neguei a liminar, certo? Porque entendo desse jeito, a audiência, justificação de posse é soberana e foi feita justificação, então eu neguei a liminar. Aí veio o pedido de reconsideração e eu fui examinar a documentação. Aí, com essa documentação, me veio a dúvida, porque as testemunhas falam uma coisa e os documentos trazidos falam outra. Aí me levou até conceder a liminar, por quê? Eu tenho a seguinte opinião, é melhor manter o status quo até que se julgue o mérito. Por quê? É só uma liminar. Se eu der uma liminar, tirar, depois para pôr, fica, vai e volta, não é verdade? Aí eu dei a liminar para não tirar. Fui examinar a questão, ficou assim. Por isso que, às vezes, se lê só um trecho, Deus não existe, aí tem a vírgula, diz o ímpio. Por isso que a minha decisão sempre foi pautada na justificação, não havendo elementos outros. Neste caso, o que me convenceu é que as partes são lindeiras, a começar. Segundo, há uma documentação da SEMA, que o agravante foi, inclusive, notificado e levou uma multa ambiental naquele lugar. Quer dizer, se ele levou uma multa ambiental, ele estava lá. Então ficou difícil. Como a própria desembargadora que eu se disse, a prova documental favorece a ambos. Serli, desculpa. Eu estou igual ao desembargador Sebastião já. Na dúvida. É José Dirceu. Na dúvida com relação a quem tem a melhor posse, eu entendi que é melhor decidir, então, o mérito da ação, porque não vai causar grandes prejuízos para nenhuma parte aguardar o mérito. Por isso que eu provi o agravo, porque tem LAU dando para eles desmatarem. Se é certo ou está errado, é questão de mérito. Tem essa documentação ambiental que eles foram autuados na área há pouco tempo. A testemunha fala que tal. É claro que eles estão na área, que a testemunha foi lá. Óbvio que eles estão, porque a ação é possessória, e é claro que a testemunha viu eles lá, porque eles estavam na posse. Esse foi o meu entendimento. Não tinha como a testemunha dizer, não, eles não estão na posse. Agora, a testemunha não disse, essa área categoricamente é deles. Talvez a matéria está sendo discutida no âmbito petitório, com relação a documentos, mas a posse é fato. Então, realmente, a desembargadora Serli tem toda a razão. Há toda uma dúvida. E eu apliquei aqui a máxima do processo penal. In dubio pro réu, embora não seja do processo civil. Só para que Vossa Excelência faça o seu voto. Muito obrigado, desculpa aí o atropelo. Com a palavra, o desembargador Guiomar. Bom, eu, na sessão passada, acompanhei o voto do eminente desembargador Dirceu, observando as argumentações postas. Mas eu pude observar que o juiz fez a justificação prévia, colheu prova testemunhal e chegou à conclusão de que era o caso de conceder a liminar em favor da agravada. Como foi feita a audiência de justificação, à vista da imediatidade da prova, eu vou preferir ficar, então, com a decisão de primeiro grau, lá mais próxima dos fatos, inclusive por uma situação bem singular, é que a notícia, pelo menos uma das testemunhas, noticia que o réu adotou uma conduta lá com gente armada. Parece que tem uma das testemunhas diz isso. Eu acho que isso não é uma forma civilizada, se é que é verdadeiro, isso não é uma forma civilizada de tratar as vidas das relações, sobretudo entre vizinhos. Então eu vou, com a devida vênia, rever meu voto para manter a decisão do juiz por esses fundamentos, seja aquele próprio da desembargadora Serli, que examinou e, a exemplo do juiz de primeiro grau que fez a adjudicação, achou que era preferível dar essa solução provisória e principalmente diante da notícia de que houve pelo menos ameaças de gente armada na região, que é uma forma pouco civilizada de tratar as questões de tutela de direito, salvo de esforço imediato, etc., que eu não sei também. Então eu vou rever e vou acompanhar o voto de Vossa Excelência. Então, por maioria, desprover o agravo. Tá certo? Vamos, qual que é o outro? Bom, não havendo mais pedidos de preferência em sessão oral, nada, nós vamos dar continuidade. Quer fazer uma paradinha para tomar um café? Não, é que ele me ameaçou de levantar e eu... Não terminou não, tem mais uns 300 votos aqui. Não, mas tem 300 para votar, mas eu só vou votar uns 2 ou 3. A pauta é pequena.
Tem uns 40 votos. Quantos votos nós temos? Mas tudo, uns 25, 30 votos. Hã? Mas não tem mais ninguém. Agora acabou, não tem mais. Agora é direto. Eu vou começar pela pauta geral. Eu vou ler a ementa. Do qual? Do 1? O 1 tá adiado, né? Começa pelo 6, desembargador. É o 6. O 6 é recurso de apelação civil, ação de reintegração de posse. Primeiro apelo, sentença proferida por juiz incompetente, interesse coletivo não verificado, competência da vara de origem, não aplicação do provimento 04/2008 da Conselho de Magistratura. Preliminar acolhida, sentença nula. Recurso conhecido e provido. Segundo apelo, prejudicado. De acordo? De acordo. Bom, eu vou lendo. Se alguém for contra, se manifesta. Se não, vou dando prosseguimento. Pede a palavra. Agravo interno, embargos de declaração, agora o 9. O posse com decisão interlocutória. Apelação civil, ação investigando paternidade, inexistência de vista a ser sanados. Pré-questionamento, possibilidade de restrição da matéria. Recurso conhecido e desprovido. De acordo. 10. Agravo de instrumento, agravo interno, aliás. Recurso de apelação, agravo interno, decisão monocrática proferida em atração civil, ação de repetição de indébito, contrato de abertura de crédito para financiamento de bens, capitalização de juros, ausência de pactuação de forma expressa, cobrança indevida, incidência do RESP número 1.038.932, julgado sobre a mata sistemática de recurso repetitivo, agravo interno, manifestação de procedente, aplicação de multa, inteligência do artigo 2021 do CPC, recurso conhecido e desprovido. De acordo. 11. Apelação civil de reintegração de ação de reintegração de posse. Presença e requisito do artigo 561 do Código de Processo Civil. Legalidade da posse do autor recorrido. Prova do esbulho praticado pelo réu recorrente. Recurso conhecido e desprovido. De acordo. 12. Apelação civil, embargo terceiro, bem imóvel. Pedido de revogação de ordem de reintegração de posse havida em outro processo. Proprietário ou possuidor do imóvel, ausência de provas. Recurso conhecido e desprovido. De acordo. 13. Energisa e Adelino. Recurso de apelação civil, ação de restituição de valores, construção de extensão de rede elétrica por particular e incorporada à concessionária. Ilegalidade, não ocorrência, pedido de restituição, descabimento, STJ, recurso repetitivo, repetição de indébito, cobrança de valores além do prazo contratado, não comprovado, recurso conhecido e provido. De acordo. 14. Apelação civil, ação revisional, expurgos infracionários, cédula de crédito rural, plano Collor, prescrição, ocorrência, sentença mantida, recurso conhecido e desprovido. De acordo. 15. Apelação civil, cumprimento de sentença, ação civil pública, expurgos infracionários, suspensão do feito em razão de decisão do Superior Tribunal de Justiça, não aplicável à espécie, possibilidade de ajuizamento de banda em comarca diversa a do domicílio dos requerentes, competência territorial de caráter relativo, súmula 33 do STJ e 363 do STF, apuração do quanto debitor em liquidação de sentença, possibilidade de conversão, observância ao princípio da economia processual, precedentes desta Igreja Câmara Civil, sentença desconstituída, recurso conhecido e parcialmente provido. De acordo. 18. Recurso de apelação civil, ação ordinária de reembolso de despesa médica, acumulado com indenização por danos morais, plano de saúde, cirurgia na vesícula realizado no Hospital Israelita Albert Einstein, complexo hospitalar de alto custo, ausência de comprovação de urgência ou emergência do procedimento, possibilidade de utilização de outras instituições conveniadas, impossibilidade de reembolso integral dos valores despendidos, recurso conhecido e desprovido. De acordo. 20. Apelação civil, ação declaratória de existência de débito acumulado com indenização por danos morais e materiais. Pedido expresso para a produção de prova em audiência. Julgamento antecipado da lide, que cerceou o direito de defesa. Sentença desconstituída, retorno dos autos da origem para a restituição. Recurso conhecido e provido. De acordo. 21. Recurso de apelação civil, ação de busca e apreensão, extinção do processo, artigo 453 do CPC, ausência de estimação pessoal do representante legal da pessoa jurídica, necessidade, inteligência do parágrafo 1º, mesmo dispositivo legal, decisão em confronto com a jurisprudência dominante do STJ, recurso conhecido e provido. De acordo. 22. Apelação civil, embargo de execução, honorários convenciais fixado de valor irrisório, R$2.000. Pedido de majoração de cidade, R$10.000. Quanto adequado aos parâmetros impostos pelo artigo 20 do CPC. Montante que observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Recurso conhecido e parcialmente provido. De acordo. Apelação civil número 23. A apelação civil busca apreensão, alienação fiduciária, notificação extrajudicial frustrada, comprovação da mora, inocorrência, recurso conhecido e desprovido. De acordo. 24. Apelação civil, ação cautelar de arrolamento de bens, extinção por abandono da causa, ausência de intimação pessoal da parte, não observância da regra prevista no parágrafo 1º do artigo 485 CPC, sentença cassada, retorno dos autos de origem para processamento, recurso conhecido e provido. De acordo. 25.
Apelação civil, revisão do contrato, crédito pessoal, não consignado, juros remuneratórios, limitação à taxa média do mercado, sentença modificada no ponto, recurso conhecido e provido. De acordo. 26. Apelação civil, cobrança de seguro obrigatório, DPVAT, debilidade decorrente de acidente de trânsito, existência de boletim de ocorrência, histórico clínico e laudo pericial, nexo causal caracterizado, recurso conhecido e desprovido. De acordo. 27. Apelação civil, ação de obrigação de fazer acumulada de ação por danos morais, plano de saúde, angiotomografia computadorizada, procedimento prévio à cirurgia para liberação de uréter, necessidade, negativa da cobertura, alegação de doença pré-existente, ausência de exames prévios, negativa indevida, conduta ilícita, restituição do valor pago para a realização da cirurgia, dever de indenizar configurado, dano moral, quanto indenizatório, manutenção, recurso conhecido e desprovido. De acordo. 28. Recurso de apelação civil, ação de cobrança de seguro obrigatório, DPVAT, acidente de veículo automotor de via terrestre, graduação da invalidez, aplicação da tabela da SUSEP, necessidade, redefinição do valor, medida que se impõe, recurso conhecido e provido. De acordo. 30. Apelação civil, ação de restituição de valor acumulado com indenização por danos morais, entrega de móvel errado, alegação de impulsividade de troca após a instalação, mero de sabor, devolução do dinheiro, medida que se impõe, ausência de danos morais, sucumbência recíproca, recurso conhecido e desprovido. De acordo. 31. Apelação civil, ação de indenização por danos morais, revelia, transporte interestadual aéreo, extravio de bagagem, restrição após 28 dias, falha no serviço prestado, dano moral em réipsa, dever reparatório caracterizado, quanto indenizatório reduzido para R$10.000, valor que atenda aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, recurso conhecido e parcialmente provido. De acordo. 32. Apelação civil, ação de execução de título extrajudicial. Qual? O 32? Parece 31, que eu ratifico. Ah, tá. Desculpa. Então a senhora ratifica todos? Desprovimento. Então a senhora ratifica todos que tiver. Ratifico. Então ficando ratificados todos os pareceres do andamento nos votos. Aliás, já esse do geral já é o último, né? 32, aqui não tem, né? Apelação civil, ação de execução de título extrajudicial. Extinção por abandono da causa, ausência de estimação pessoal da parte, não observância da regra do artigo 1º do parágrafo 1º do artigo 485 CPC, sentença cassada, recurso conhecido e provido. De acordo. Agora PJE 1, é isso, né? Agravo de instrumento, ação de repetição de débito com danos morais e materiais, assistência judiciária, indeferimento do benefício, vulnerabilidade financeira não demonstrada, interpretação com juízo do artigo 55 da Constituição Federal, do artigo 5º, aliás, com o artigo 99 para o 3º CPC, indeferimento mantido, decisão com consonância com a jurisprudência dominante, recurso desprovido. De acordo. 2. Recurso de agravo interno com decisão colegiada na adequação da via recursal, recurso manifestamente inadmissível, aplicação da multa prevista no artigo 1021 para o 4º CPC, recurso não conhecido. De acordo. 3. Recurso de apelação civil, ação de danos morais e materiais, desconto de valores em aposentadoria, empréstimo fraudulento, restituição em dobro, dano moral em réipsa, dever de indenizar configurado, quanto indenizatório mantido R$10.000, observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, correção monetária, termo inicial, efetivo prejuízo, dano material, súmula 43 do STJ, data do arbitramento, dano moral, súmula 362 do STJ, juro de mora, termo inicial, citação, dano material, artigo 405 do Código Civil. Evento danoso, dano moral, súmula número 54 do STJ, recurso conhecido e parcialmente provido. De acordo. 4. Recurso de agravo de instrumento, cumprimento de sentença, ação de busca e apreensão, decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para reduzir o valor da multa ante o não cumprimento da obrigação de fazer. Parte representada, intimação pessoal para pagamento, necessidade, intimação do advogado, precedência do STJ, manutenção do valor da estante, observância ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, multa limitada a valor do objeto da demanda, juro moratório, incidência, a partir do pedido de cumprimento da sentença, ônus convencial, cabimento, recurso conhecido e desprovido. 5. Já foi. Desculpa. 7. Agravo interno, decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento, cumprimento de sentença, majoração de existente, não demonstração de significância do arbitramento, prazo para cumprimento, não exaurimento, risco de dano, inexistência, pressuposto de admissibilidade não pretendido, artigo 9323 do CPC, recurso conhecido e desprovido. De acordo. Não havendo mais nada a ser tratado, desculpando aí a demora da sessão, nós damos a por encerrada.